pela fé que tem no seu coração. E cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Das minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e rompendo em fé. A minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover do sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, Deus. Aleluia. É assim que a gente deve viver. Na verdade, é assim que a gente precisa viver. Aliás, essa é a única maneira de viver, rompendo em fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que a gente espera e prova real de que existem coisas que a gente não vê. E todos que se aproximam de Deus precisam ter fé para crer que esse Deus que a gente não vê, não toca, ele existe e nós podemos senti-lo. Aleluia. Quem se aproxima de Deus em fé sabe que ele é recompensador daqueles que o buscam. Obrigada. Então busque com fé e aguarde que a recompensa vai chegar no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ouvir a palavra de Deus. O pastor Gelson ministrando no nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor bem forte, por favor? A paz do Senhor, filhos, boa noite. Se você pode estar de pé, vamos à palavra do Senhor. O texto que eu quero ler é Apocalipse 1. Apocalipse capítulo 1, apenas o verso 1. Nesse texto, apenas o verso 3. 1 e 3 diz assim: Bem-aventurado, mais do que feliz, aquele que lê, aquele que ouve a palavra e aquele que guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Amém? Pode se sentar. Pai, te louvamos por tua palavra e pedimos que pelo teu Espírito o Senhor nos conduza e fale ao coração dos teus filhos de maneira que eles possam absorver e viver, Pai, segundo a direção da tua palavra. Peço misericórdia sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Esse texto, ele lido separadamente, não vai trazer todas as informações que nós precisamos. E a Bíblia é assim. Um versículo ou outro nós vamos compreender parte daquilo que precisamos absorver.
Mas esse texto, quando ele diz que bem-aventurado é aquele que lê, Atos 8, há um etíope lendo um texto que está em Isaías 53, e o Espírito Santo vai conduzir Filipe para estar indo até ele. E Filipe, se aproximando, diz: você entende o que lê? E ele diz: como eu vou entender se ninguém me explica? Então Filipe vai parar para trazer as informações necessárias para que ele compreenda o texto e de quem o texto está falando. Então, ler somente não é suficiente, é preciso ler e compreender, entender, né? Entender o que está lendo. O texto diz assim também: bem-aventurado aquele que ouve. E nós temos um texto interessante, porque em Mateus 13:23, o texto vai dizer que aquele que ouve e compreende vai dar fruto a 30, 60, a 100 por um. Então é necessário você ouvir e compreender, não basta apenas ouvir. E o texto segue dizendo, né, que também bem-aventurado é aqueles que guardam, né, as coisas que nelas estão escritas. Guardar a palavra de Deus é importante, mas esse guardar aqui, ele não tem a ver como a parábola, né, que nós encontramos em Mateus 25, a parábola dos talentos. E nós temos ali, um recebe 5, outro recebe 2, outro recebe 1 talento, mas o que recebe 1 talento ele vai guardar ou esconder. E não é guardar nesse sentido, né? Não é guardar de esconder. A Bíblia Sagrada vai dizer que este guardar tem a ver com Mateus 7:24, que diz: aqueles que ouvem e praticam a minha palavra. Então, guardar no sentido de praticar, de fazer aquilo que está escrito. Então, quando nós lemos Apocalipse, ele está trazendo para nós essas informações, porque não vai ter resultado nenhum se você de fato não absorver a palavra e não viver segundo a palavra. Encontramos inúmeros textos na Bíblia Sagrada, onde por falta de entendimento, ou alguns, né, se desviando ou se afastando no seu próprio entendimento, sem buscar compreender a palavra de Deus corretamente, porque ela vai se revelar, ela mesma se auto-revela. Se você for buscar os textos, um texto de Apocalipse vai explicar alguma coisa em Gênesis, e nós vamos entender textos de forma bem separados. Então, quando olhamos para a Bíblia com cuidado, lemos, e a Bíblia nos convida a meditarmos nela dia e noite, para podermos compreender. E assim, ao entender, não tem como, irmãos, alguém entendendo a palavra, compreendendo a palavra, só se de fato for uma decisão pessoal de não querer se submeter, obedecer. Mas a partir do momento que alguém compreende o que está escrito na palavra, essa compreensão, esse entendimento, vai naturalmente levá-lo a temer a Deus e a viver segundo essa palavra. Foi cantado aqui, vivendo em fé, ou por fé. E fé, esta fé de fato que nos leva a Deus, é aquela que vem do ouvir a palavra de Deus. Aquele que ouve a palavra vai absorver esta fé, entendendo a palavra vai absorver esta fé. Então eu quero caminhar com os irmãos dentro desse tema, né? Eu quero mergulhar um pouquinho mais, porque quando olhamos para esse tema, tem um texto que eu preguei já várias vezes sobre esse texto, e sempre que eu leio ele tem algo novo para falar, tem algo novo para meditar. Eu comecei ministrando até ali no Vale. Olha lá Romanos 12, vamos lá novamente, quem tem Bíblia, me acompanhe. Romanos 12, o verso apenas 1 e 2 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós olhamos para esse texto, nós não vamos encontrar aqui o verbo ouvir, mas ele está escondido nesse texto. Porque é bem-aventurado aquele que vai ouvir a palavra num culto racional, pensar, meditar, e vai se ofertar em sacrifício a Deus, ou seja, vai sacrificar sua natureza carnal, que deseja só as coisas do mundo. Eu ouvi
Esses dias agora eu ouvi alguém dizendo, olha como é difícil o ser humano, né? A criança, se você deixar ela dirigir os seus próprios passos, a minha mãe falou de mim, eu não me vi, eu não me lembro de mim aos 2, 3, 4 anos, mas ela falou que quando eu era pequenininho eu era terrível, não podia ver uma pedra que eu pegava e tentava acertar alguém. Não precisa ninguém ensinar. A criança já nasce já fazendo coisa errada. Então você tem que já começar a ensinar o não, já desde o início, porque senão já aprende fazendo mal. A natureza nossa já é caída para o mal. Então é preciso compreender que aqui nós só podemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. E aí há coisas tão profundas espiritualmente falando, estão tão além da compreensão ou do alcance humano, que só pela palavra de Deus que você pode de fato alcançar, através dessa presença que nos ensina, que é o Espírito Santo, dessa presença do Senhor. Então a Bíblia está dizendo que se você de fato ouvir, compreender a palavra, você vai ser transformado na sua mente, no seu entendimento. Entendendo o texto ou mergulhando mais no texto, Provérbios vai dizer, Eclesiastes tem textos interessantes, textos que vão dizer, olha, assim como você imagina, assim como você pensa, assim será. Então, há coisas que estão tão voltadas à nossa mente, e eu ouvi uma história agora, tem acho que uns 3 dias, eu observando, eu gosto muito de buscar testemunhos reais, e aí eu fui buscando na internet alguma coisa semelhante a isso, encontrei alguém comentando sobre um funcionário, que a empresa fechou determinado horário, mas ele continuou limpando, me parece, o frigorífico, né? E esqueceram dele lá, alguém foi lá e fechou a porta e foi tudo embora. Só que o frigorífico estava fechado, mas ele estava, não sei se era 13 graus ou 16 graus, alguma coisa assim. E esse rapaz que estava preso, ele sabia que ele não ia ter como sair de lá. E aí ele começou a escrever na parede do frigorífico. Certamente, quando eu amanhecer, não terei mais vida, não sei o quê, ele botando só palavras negativas, e que acabou para ele, não sei o quê, ninguém vai conseguir me tirar daqui até amanhecer, e o frio aqui está muito grande, está em mais de 0 graus, não sei o quê. Então ele começou a imaginar na sua mente que o frio era tão maior do que estava, que o médico falou que ele, pela mente dele, que ele se aprofundou tanto em pensar no negativo, que o corpo produziu determinado hormônio que provocou uma situação dele, eu não sei explicar porque eu não sou médico, mas ele explica essa situação que a mente tem um poder extraordinário, e a Bíblia Sagrada está dizendo, olha, o culto é racional, Deus quer transformar você através da sua mente, então se você tiver a sua mente transformada pelo poder da palavra de Deus, vai acontecer milagres no seu corpo, na sua família, na sua finança, em tudo, as bênçãos do Senhor chegarão para você. E aí muitas pessoas, por não compreenderem, vão viver dentro de um sistema que a sua mente já foi acostumada a viver. Não crê na palavra de Deus. Veja, Deus não muda, Deus é o mesmo. E a Bíblia fala o que sobre Deus? Que Deus te ama e é teu Pai. Então imagine esse negócio, você é filho de Deus. Aí se você imaginar só isso, pensar isso com mais profundidade, se você é filho de Deus, o que você não pode? Imagine que você não pode alcançar, é porque a nossa mente não consegue alcançar a grandeza de fato do que somos, em Deus, em Cristo. Porque quando nós olhamos para nós mesmos, nós sabemos da nossa insignificância, da nossa falta de força. Jesus falou sobre isso, Jesus falou, olha, a carne para nada presta. Mas Jesus Cristo sabia que ele era o Filho de Deus. Ele sabia. E Jesus Cristo, sabendo que era o Filho de Deus, ele vai rejeitar tudo que Satanás oferece, ele vai rejeitando tudo, e ele vai vencendo de uma forma, porque ninguém consegue mudar aquilo que está na mente de Cristo. Ele sabe e ele diz, olha, eu vim para isso. Ele sabe porque ele veio, para que ele veio, a mente dele está firme naquilo que o Pai lhe ensinou, e ele diz, o Pai me disse que eu posso dar a minha vida e tomá-la de volta, e ele vai crendo dessa forma. Então ninguém mudou a mente de Cristo. Ele vai prosseguir. Ele vai prosseguir até o fim com uma mente totalmente firmada naquilo que o Pai fala dele. E aí você, como filho, se você assumir que Deus é teu Pai de fato, receber a Cristo, como a Bíblia diz, como Salvador da tua alma,
né? Se você se humilhar diante da potente mão de Deus, o que não vai ser a sua vida, o que não será a sua vida? Há propósitos de Deus para todos nós. Quer ver? Uma coisa que muitos não observam, por exemplo, a questão do inferno. A questão do inferno não foi feita para homem. Tem muitos que vão para lá, mas não foi feito. É a sua mente que não entende, que não é para você. A Bíblia fala, porque o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Não foi feito para homem nenhum. Mas o homem aceita ser pecador, aceita se submeter a vícios, a um monte de coisa, não luta contra nada disso, não diz, não. Se Deus diz que eu posso vencer, eu posso. Se Deus diz que eu sou isso, é porque eu sou. Se Deus diz que eu posso ser santo, eu vou ser. Luta, levanta, ergue a cabeça, caminha firme, que você vai ver a vitória chegar para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua empresa, enfim. Deus vai te abraçar. Por quê? A coisa mais triste, irmãos, para o pai, deve ser um filho que não confia. Imagina, uma criança, por exemplo, meu filho foi assim, né? Pequenininho, a minha esposa, ele se acabava de rir, minha esposa desesperada. Eu pegava, jogava ele alto para cima, e não sei se pode fazer isso. Jogava ele ria, se acabava de rir, a minha esposa, vai cair, cuidado, não sei o que, desesperado. Mas ele na maior confiança, Tudo que eu pedi ele fazer, filho, pula, filho, faz isso, ele se jogava, confiava. Por quê? Sabe quem é seu pai. Seu pai está dizendo para você aqui coisas extraordinárias, que se sua mente mudar, meu filho, aonde você pode chegar, aonde nós podemos chegar através da fé na palavra de Deus, e é fé. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, o texto está dizendo para você não se conformar. E aí nós temos um texto, eu vou resumir aqui rapidamente, mas tem um texto em Lucas 15, falando sobre o filho pródigo. O texto vai dizer que esse filho, ele era livre em casa, ele era livre vivendo dentro da doutrina do seu pai. Veja, é uma doutrina que traz a liberdade. Então ele era livre, ele tinha tudo, mas ele quis viver segundo os seus próprios desejos. E se você viver segundo os seus próprios desejos, você vai ser escravo. Mas se você viver segundo aquilo que a palavra diz, você de fato vai ser livre. Livre de fato é aquela pessoa que pode chegar diante de qualquer coisa, seja lá o que for. Tem gente que não pode ver o cheiro de um álcool, alguma coisa relacionada à droga, prostituição, não pode ver porque não suporta ficar nem perto, porque quer entrar de cabeça naquele negócio. Mas tem outros que vão passar para lá e vão dizer, olha, não, isso aí não me interessa, porque já tem um autodomínio, já é livre para dizer não àquilo que vai levar ao mal. Esse filho pródigo vai dizer o quê? Pai, eu quero meu dinheiro, minha herança. Por quê? Eu quero fazer segundo a minha vontade. E a nossa vontade, irmãos, é ir de mal a pior. Se você andar segundo a sua vontade real, segundo os desejos da sua carne, Paulo fala sobre isso, e nós temos textos vastos sobre isso. Então, se nós andarmos conforme, se não formos transformar a nossa mente, nós vamos andar por caminhos que vão nos levar de mal a pior. Esse jovem, no capítulo 15, você vai ver que ele vai pegar a sua herança e vai gastar dissolutamente, gastar da forma como bem quer, com seus prazeres, com seus desejos carnais. E a Bíblia vai dizer que ele vai indo de mal a pior. E ele indo de mal a pior, ele chega a um nível de ser de fato tão miserável, tão escravo, tão necessitado, que ele não tem condição nem de se alimentar mais. Ele precisa se oferecer a qualquer coisa para poder ter o que comer. E alguém vai humilhá-lo e vai dizer, vai trabalhar com os porcos, vai cuidar de porcos, que era terrível, principalmente para o judeu. Enfim, cuidar de porcos. Então ele vai chegar a um nível tão desprezível, porque ele quis andar segundo a sua vontade, a sua mente não obedeceu ao Pai, não ficar ao lado do Pai. E o Pai é que tem o melhor para nós. E o Pai se revela através da palavra, através de Cristo Jesus. Jesus falou para os seus discípulos, quem me vê a mim, vê o Pai. O Pai é invisível, é o Deus invisível, imortal, eterno. Mas vendo Jesus, você vê o Pai. Segue os conselhos de Cristo que você vai aprender com o Pai. Esse filho, então, ele vai ir de mal a pior. Só que aí, olha a mentalidade como funciona. O Pai é o mesmo Pai, o Pai não mudou. O mesmo Pai que atendeu Jesus, o mesmo Pai que atendeu profetas, o mesmo Pai que trouxe solução a tantas situações, é o mesmo Pai, ele continua o mesmo. A Bíblia fala que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Não há mudança nele. Ele é o mesmo Pai que nos ama. E a Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que nos deu Jesus. Então, se você tiver essa mente, e a Bíblia vai falar mais, né? Diz que aquele que vem a Ele não lança fora. Então, a posição, a atitude nossa é ir a Ele. Olha a mentalidade mudando. Não é ficar esperando. É você que tem que tomar uma decisão e ir a Ele, porque Ele já fez tudo, já abriu porta, já ofereceu Jesus, já tem tudo preparado para você. Está dizendo, vem, recebe, é só vir. É só tomar atitude. Esse jovem sai, desperdiça tudo. A fome é tanta que ele vai desejar comer ração de porco, que ninguém quer aquilo. Acho que nem os porcos queriam aquilo, porque não tinha outra coisa. Então o nível que ele vai chegar tão baixo, porque ele vai viver segundo a sua própria vontade. E aí de repente o pai está na mesma posição. É ele que toma, ó a mente como muda. Ele poderia ficar ali falando, tem gente que vai ficar assim, né? Tem gente que está lá no fundo do poço e não sai de lá. Fica lá reclamando da vida. Minha vida. Ninguém olha para mim. Fica lá chorando. Cheio de... Mas o que o jovem fez? Então olha a mudança de mentalidade. O pai é o mesmo te aguardando para mudar tudo na sua vida. É só você vir a ele. É só você vir a ele. O filho diz, olha, eu não vou ficar aqui sofrendo dessa forma. Para que eu vou ficar padecendo aqui? Tem um pai que te ama, tem um pai que tem tudo de bom e de melhor. Olha a Bíblia, irmãos. Está cheio de testemunhos. Aliás, no Brasil, no mundo, está cheio de testemunhos de pessoas que largaram tudo e falaram, eu vou correr para Deus. E ao ir a Deus, a vida foi mudada, foi transformada. O filho diz, olha, mudou a mente. Ele diz, eu vou ficar aqui não. Eu vou me levantar. E aí a decisão é sempre nossa, porque o pai não muda. O pai está na mesma posição sempre. Nos amando, nos esperando, nos aguardando, fazendo de tudo para nos livrar de todo o mal. Ele está sempre agindo. Mas esse filho vai dizer, olha, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Imagine, irmãos. O camarada saiu de casa limpo, cheiroso, com as melhores roupas, agora volta fedorento, maltrapilho, sem nada, pobre, miserável. Ele poderia botar um monte de interrogação em sua mente e dizer, não, se eu voltar para o pai assim, o pai não vai me receber. Se eu voltar para o pai assim, o pai vai me desprezar. Ele vai falar um monte de coisa contra mim. Irmãos, mas ele disse, não, eu vou me levantar e vou ter com meu pai. O pai continua te amando do mesmo jeito. Ele não muda. Não importa. É por isso que Jesus falou, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados. É você que vem. É você, vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha a Jesus, sabe? Se entrega a Ele. Tenta entender isso. Vira a Ele. E aí você pode perguntar para mim, mas aonde Jesus está? O outro irmão sabe. Aonde Jesus está? Se você disser onde ele está, ele está dizendo, vinde a mim onde ele está. Aqui, irmãos. Ele é o verbo de Deus, a palavra de Deus. Venha para a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus. Viva segundo a palavra de Deus. Vinde a mim. João 1:1. No princípio era a palavra era Deus, a palavra era o verbo, se fez carne e habitou entre nós. E está aqui a palavra viva de Deus. Jesus está guardando, é só você se submeter a ela. Aquele filho vai ter que fazer o quê? Quando ele saiu dizendo, olha, eu quero minha herança porque eu vou fazer do meu jeito. Mas ele sabe que quando ele voltar, vai ter que ser do jeito do pai. Então olha a mudança. Não tem que ser do seu jeito. Se você vai voltar para casa, volta, mas se submeta ao pai. Atente para a palavra do pai. Aí você vai começar a desfrutar daquilo que o pai tem para você. Então o texto vai dizer que esse filho muda essa mentalidade. E é ele que se levanta, levantar-me-ei dessa situação e vou ter com meu pai. Então não é ficar com mimimi, não é ficar reclamando, murmurando da vida, dos problemas, não é nada disso. Vai ter com teu pai que ele tem solução para você, tem vitória, tem bênção para você. Não adianta ficar reclamando. Se você ficar reclamando, você vai morrer nesse buraco reclamando. Se você ficar aí murmurando, você vai lá fazer o que for, você vai morrer nessa situação. Toma uma posição, se levanta e fala, olha, mesmo sujo, fedorento, seja lá como for, maltrapilho, pobre, seja o que for, eu vou ter com o meu pai. Você tem um pai, querido. Você tem um pai. E quando você se levanta e vai ter com o pai, o que é que o pai faz? Se você pegar o texto, eu vou fechar para encerrar. Se você pegar o texto vai dizer que o pai o está aguardando.
olhando ao longe, cadê meu filho? Vai vir ou não vai vir? Vai tomar a posição de voltar? Até onde vai esse filho? Tem filho que é tão maluco, irmãos, tão maluco, me perdoa usar essa expressão, que ele não volta por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da vaidade de dizer, olha, eu não vou voltar porque é muita humilhação, chegar da forma. Irmãos, o Pai te ama do jeito que você vê, esquece esse negócio, joga orgulho de lado, joga tudo de lado e fala, minha vida sozinho não tem jeito, eu não tenho como viver sem Ele, não há como viver. Eu já tenho falado sobre isso, sabe, esse coração que bate aqui, ó, só bate porque Ele permite, não sou eu que faço isso aqui bater, está batendo aqui dentro aqui porque tem uma força maior do que eu que faz esse coração bater. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu falei, gente, tem coisa na Bíblia que parece umas loucuras, mas só talvez alguns cientistas consigam explicar isso, nem eles talvez consigam, porque só Deus para fazer umas coisas dessas. Jesus falando, né, eu não entendo nada de lavoura, né? Mas Jesus dizendo, olha, o grão de trigo, ele só pode brotar, nascer, dar mais trigo, mais fruto, se ele morrer. Como é que uma coisa morta vai dar vida, irmãos? O que é que morto vai dar vida? E aí Deus tem uns mistérios tão elevados para nós compreendermos que Jesus Cristo vai precisar morrer para dar vida a mim e a você, para que você se levante, vá ao Pai, porque o caminho agora está aberto. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venham ao Pai, podem vir à vontade. Então há filhos que estão lá, disputando bolotas de blocos, enfim, lutando por coisas tão desnecessárias, que não tem em si mesmo eternidade alguma, desejo e situações tão passageiras que vão ficar tudo por aí. Esses dias eu ouvi alguém ministrando, e aí eu achei interessante esse pensamento. Alguém disse assim, houve tantas brigas, né, tantas lutas para alguém, às vezes conquistar um carro, uma herança de um imóvel qualquer, uma coisa qualquer. E aí eu ouvi alguém dizendo assim, nós precisamos ir mais ao ferro velho. Sabe aquele carro que você brigou tanto para conseguir? Tem um monte jogado lá, apodrecendo. E tem gente que roubou, matou, fez, aconteceu por coisa que está lá no ferro velho, valendo nada, não vale nada. E aí Deus vem e apresenta o que tem valor para você, o que é eterno. E esse filho compreendendo, ele fala, eu vou levantar, eu vou ter com meu Pai, porque a maior riqueza que nós temos é a comunhão com o Pai. Aleluia. É uma vida com o Pai, é uma vida na presença do Pai. Ele se levanta, e quando ele vai enquanto o Pai já está aguardando. Aleluia. O Pai está esperando, tão ansioso que o Pai não aguarda no portão, ele sai correndo. Se você deu o texto, ele sai correndo, pula no pescoço do filho, beija o filho fedorento de hectare. Estava irmão, ele estava cuidando de porco. Então imagina como é que estava esse filho. O Pai não está nem aí, porque o Pai te ama e ele sabe o valor que você tem. Certo comigo sempre? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Chega de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo inferior, dizendo às vezes que não és ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Como você tem valor, meu irmão? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você
você tem um valor altíssimo. A Bíblia diz que você vale mais do que o mundo inteiro. Coloque sobre os seus pés, se você pode. Coloque a mão sobre o teu coração. Tenha fé. Se levante. O que ficou para trás ficou. O texto de Lucas, quando o filho vai tentar explicar ao pai, o pai nem está nem entre ouvidos. O filho vai chegar e dizer: pai, pequei contra ti, não sei o quê. Aí o pai diz: olha, mata um cordeiro, arranja um anel novo, roupa nova, não sei o quê, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto, mas reviveu. Por quê? Porque ele assumiu se levantar pela fé e ao encontro do pai. Que nesta noite você se levante, que você entenda que você tem um pai que te ama e que não abre mão de você. Amém? Pai, nós entramos na tua presença e tudo que eu lhe peço é que haja em nossas mentes transformações, mudanças. Venhamos pensar, como diz a tua palavra, termos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo pensou, é agir como Ele agiu. Que haja em nós uma mudança profunda através da revelação da tua palavra em cada coração, em cada mente. Ajuda os teus filhos a assumirem, ó Deus, a tua palavra pela fé, a porem em prática, a buscar compreender, entender e viver conforme esta palavra. Porque o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, a tua palavra declara que está muito além daquilo que nós mesmos podemos revelar, podemos compreender. Há uma glória eterna, algo muito sublime, aguardando aqueles que se levantam, que confiam no Pai, que acreditam no Pai e que se submetem à palavra do Pai. O texto sagrado diz que foi para verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. E liberdade verdadeira é ouvir, aprender, praticar e viver segundo a tua santa palavra por fé. Eu abençoo teus filhos, eu abençoo cada família que aqui se representa e peço a bênção do Senhor que ela se estenda sobre os parentes de perto, de longe. Abençoa, Pai, os teus filhos e a todos quantos puderem ouvir a tua palavra, sejam abençoados, tenham suas mentes renovadas em Cristo Jesus. Toma, Pai, teus filhos, estas famílias nas tuas mãos, toma o Brasil nas tuas mãos. Eu entrego nas tuas mãos, pedindo misericórdia e graça sobre todos nós, em nome do Senhor Jesus. E você que assim crê e confirma, diga amém. Diga graças a Deus e aplaude forte o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aplaude mais, Deus te abençoe rica e abundantemente. Ergue a tua cabeça. Você não será, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Diga comigo: a vitória é minha. Em nome de Jesus. Fala mais forte: a vitória é minha. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus nos abençoe. Podemos sentar, pastor. Amém. Faz assim com as mãos, queridos, e até segunda-feira, querendo Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Diga a seu irmão: ó, vai na paz, filho de Deus. Fala aí, confia. Diga aí: foi bom você estar conosco nessa noite. Amém. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.